galera, tudo bem? Seguindo nas nossas aulas sobre área, hoje nós vamos falar sobre a figura chamada trapézio. Para a gente calcular a área do trapézio, vamos primeiro conhecer como é formada a área do trapézio. Confere aí! Vamos conhecer agora, então, de onde que surgiu a área do trapézio, tá, pessoal? De novo, eu estou usando uma malha quadriculada de 1 por 1, onde cada quadradinho representa 1 centímetro quadrado, tá? Eu vou iniciar fazendo o desenho de um trapézio aqui, ó. Esse meu trapézio, ele tem uma altura de 4 centímetros. Eu vou fazer uma base menor, que é o que a gente chama do B pequeno, de 2 centímetros, que eu vou descer ele de novo. E a base maior é tudo isso aqui, ó. E ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros. Então, a base maior, que a gente usa como B maiúsculo para diferenciar, ela tem 10 centímetros. Se eu quisesse calcular contando os quadrinhos, para esse desenho fica fácil, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, meio com meio, 21, 22, 23, 24. Eu tenho que esse trapézio tem 24 centímetros quadrados, ok? Mas eu nem sempre vou ter uma malha quadriculada e nem sempre vou ter desenhos capazes de eu desenhar e poder contar. Então, eu preciso relacionar essa medida da base maior com a base menor, com a altura que dê um valor de 24, tá? Para a gente poder criar uma fórmula geral. Para isso, eu vou utilizar o seguinte recurso, ó. Vamos ver se vocês conseguem me entender. Eu peguei aqui um trapézio, tá? Igualzinho a esse do desenho. Coloquei em azul a base maior, coloquei em verde a base menor. E o que eu vou fazer com esse trapézio, ó? Eu vou pegar ele e vou recortar. Vou recortar ele aqui, tá? E no momento que eu recorto, eu vou montar ele aqui na forma de um retângulo, tá? Eu poderia simplesmente montar aqui e fazer o cálculo de que a base, só que daí a minha base, eu parti ela, ó. Eu não posso usar, então, a minha base para fazer a base vezes a altura. O que eu preciso entender com isso, ó? Essa parte azul é o final da minha base, tá? Se eu pegar ela, eu vou virar aqui, ó, para vocês verem que se eu somar toda a minha base maior, que é isto com isto, e somar ela com a base menor, então, o que eu tô fazendo nesse desenho aqui, ó? Eu tô somando a minha base maior com a minha base menor, tá? Se eu somar aqui essa base maior com a base menor e dividir isto por 2, eu vou ter a medida de um ladinho, porque aqui eu tenho, somando isso com isso tudo, eu vou ter os dois lados do retângulo. Se eu dividir por 2, eu vou ter só a metade. Então, eu tenho a metade desse retângulo. Então, como eu tenho a metade desse retângulo, esse base mais base dividido por 2 é essa medida aqui da base do meu retângulo. E agora, eu só preciso multiplicar por altura. Então, eu faço vezes o H. Daí que saiu a fórmula, que ela, finalizada, então, seria assim. A área do trapézio é a base maior mais a base menor somadas, tudo isso vezes a altura e dividido por 2. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos! Agora que a gente já sabe que a área do trapézio é o cálculo da base maior pela a soma das bases, né, menor com a maior, isso tudo multiplicado pela altura e depois dividido por 2, a gente vai fazer um exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Aqui eu coloquei em detalhe o trapézio retângulo, que é quando vocês ouvirem essa expressão, um trapézio retângulo.
Vocês já sabem que é aquele trapézio que um lado dele parece um retângulo. Ele é metade trapézio e metade retângulo, tá bem? Vamos lá, olha o exemplo aqui. Calcule a área de um trapézio cujas bases medem 6 centímetros e 8 centímetros e cuja altura mede 4 centímetros. Como não está dizendo se ele é retângulo ou não, eu vou desenhar um trapézio normal, tá? Então, eu vou desenhar um trapézio aqui. Vou indicar 6 e 8 as bases, então a menor é 6 e a maior é 8. E 4 centímetros de altura, então daqui até aqui ele mede 4 centímetros. Para mim calcular a área, eu vou puxar a formulazinha, que é as bases somadas dentro do parêntese. Por que dentro do parêntese? Sempre que eu tenho algo dentro do parêntese, indica que eu preciso resolver primeiro aquela operação para depois multiplicar. Se eu não tivesse o parêntese, eu teria que priorizar a multiplicação. Como eu tenho o parêntese, eu priorizo o que está dentro dele. Então, base 6 mais 8 multiplicada pela altura e depois dividido por 2. Então, como eu tenho parêntese, vou resolver antes primeiro. 8 mais 6 ou 6 mais 8 vai dar 14 vezes 4 e depois dividido por 2. 14 vezes 4, 4, 4, 16, 4, 1, dá 56 dividido por 2. O dividido por 2 a gente pode treinar na cabeça, que é simplesmente a metade, vai dar 28 centímetros quadrados e tá feito nesse exemplo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida me chama. Beijo e partiu exercícios!